Oi, Lô. Oi, Douglas. Tá firme e forte aí, hein? Tô, Douglas, que vida dura. Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Matheus, como está escrito aqui embaixo, né? Matheus Liberato, não sou parente do Gugu. Se eu for e descobrir algum dia, vocês façam o favor de divulgar isso, tá bom? Brincadeira. Eu estou aqui pela segunda vez, né? A primeira lição acho que foi no dia 6 de junho, né, Douglas? Foi a primeira do mês. E vou fechar aqui o trimestre, né? Vou ter o privilégio de fechar o trimestre com vocês, tá? A lição dessa semana ela vai falar, vai ter o título como o Douglas colocou, né, Vivendo pela Palavra de Deus, que, assim, eu acho que a melhor maneira de se encerrar todo o tema do trimestre, que vai falar de interpretação do texto bíblico e várias outras coisas relacionadas a isso. E a lição de sábado é bem categórica, né, mas antes da gente começar a introdução, eu queria ler o verso para memorizar, que eu sempre leio, eu gosto bastante. Está em Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Então, Tiago, ele frisa, né? Ele pontua a importância de você não só ouvir, e sim você praticar. Né? Não adianta nada você ir na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, sendo que isso não tem relevância nenhuma na sua vida, no seu estilo de vida. Não muda nada em você. Né? E a lição do sábado ela vai trazer justamente essa ideia, né? Não há nenhuma utilidade, o melhor método de interpretação da Bíblia não tem a menor utilidade, a menor importância, se não vem acompanhado de transformação do ser humano nas suas ações, no seu dia a dia, né, no seu caráter. Isso parece bem óbvio, talvez, né, pra gente que é religioso, mas talvez não seja tanto assim, né? Eu estava acompanhando um pouquinho agora, Douglas, a lição lá da comunidade judaica, da Beth, e eu vi uma frase do pastor Roger, né, que o tema da lição era como complicar o simples e se perder no complexo. Esse é mais ou menos o assunto da lição. Mas por que a gente complica o simples e se perde no complexo? A gente complica o simples porque é muito simples a ideia de você viver pela palavra, de você não só escutar e você praticar. Isso é simples. A ideia é simples. Só que não é fácil de fazer. Não é fácil. Então, pela nossa natureza, muitas vezes a gente acaba complicando isso. Complicando o simples, e isso faz com que a gente se perca no complexo, que é a própria interpretação bíblica. Né? Então, vamos lá, então. Começar na lição de domingo, vai falar da palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Né? A lição, eu não vou usar os textos aqui bíblicos, tá? Porque senão a gente vai travar um pouco, tentar ser mais dinâmico, né? Em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 16, né, o texto que a lição coloca de domingo, ele fala, né, que a gente tem que ver de uma forma irrepreensível, né, e obedecer à palavra de Deus, não só escutar. Uma coisa interessante no judaísmo, não sei se vocês conhecem, é um texto muito chave do judaísmo que está no Pentateuco, não vou lembrar agora, é o Shema, Douglas, você sabe a passagem? Deuteronômio 6. 6 de 4 a 9. É a primeira parte. Certo, isso aí. Obrigado, Douglas. Esse texto fala o seguinte: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Né? E 3 vezes por dia o judeu proclama isso. Né? Em todos os seus cultos diários. Ele proclama, que é o chamado Shema Israel, ouve Israel. Essa palavra Shema, né, que é traduzida como ouve, ela tem um sentido um pouco diferente do apenas ouvir. A gente diz que é um ouve/obedeça. É quando, por exemplo, você está tentando aconselhar alguém e você fala, me escuta, me ouve. Você não quer que a pessoa só te escute, te ouça, você quer que ela atenda e siga o teu conselho, né? E esse ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é único, é o texto central, né, para os judeus, tem esse sentido. Não é só escuta a minha palavra, escuta e faz, obedece.
Escuta de verdade, ouve de verdade, me escuta. Né? Então, como que a gente ouve? Como que a gente escuta, então? Né? Não é fácil. Ainda mais quando a gente vai abrir o texto bíblico, que é a principal fonte de comunicação entre Deus e o ser humano. Não é simples assim. Não é só você abrir a Bíblia e ler e você vai entender tudo. É isso? Não é isso. Nem sempre é tão fácil. E aí que entra, né? A lição coloca o papel do Espírito Santo. Né, tanto na nossa leitura, quanto na conversão do que nós lemos para o que nós fazemos. Então, o Espírito Santo ele precisa, a presença dele é necessária no momento da minha leitura, no momento do meu estudo, para que eu consiga, primeiro, compreender realmente o que o texto está querendo me dizer, e segundo, praticar esse texto, praticar essa ideia, esse princípio que eu consegui entender que esse texto trouxe, né? Então, a lição de domingo ela vai falar sobre isso, né? Eu vou pegar aqui o trecho aqui da lição de Mensagens Escolhidas da Ellen White, diz o seguinte: ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Mas quando tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. Então, esse primeiro trecho, né? Ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Isso se dá também pelo que acho que é pedir muito vocês lembrarem do que eu falei no dia 6 de junho, mas eu falei aqui, né, que a distância entre o escritor e o autor que a gente tem hoje, né, do escritor e do autor, do escritor e do leitor, né, que somos nós os leitores e quem escreveu, a distância é muito grande, tanto em espaço, quanto em tempo, quanto em cultura, quanto em vários aspectos. Por isso que a ação e o papel do Espírito Santo é fundamental, né, no nosso contato com o texto bíblico e principalmente quando nós vamos extrair algo para a nossa vida, né, que é justamente o ápice e a principal função do texto bíblico e de você interpretá-lo é que você entenda o que ele quer dizer para que você possa agir de acordo, tá? Matheus. Isso, eu ia perguntar se alguém tem alguma pergunta. Diga, Douglas. Eu queria até aproveitar aqui e refrisar que quem quiser fazer pergunta é só abrir seu próprio áudio e falar. Mas, pode interromper, não ligo não. A questão de espaço-tempo, ela está muito inerente em qualquer tempo histórico da Bíblia. Davi, ele tinha os escritos, ele tinha o conhecimento, ele tinha o que Deus falou, que é o homem segundo o coração de Deus. Mas toda vez que ele deixava de cumprir alguma coisa, ele acabava entrando no pecado como qualquer um de nós. Então, na mesma hora que você tem uma pessoa que conhece o Espírito de Deus e que tem esse Espírito, que é chamado segundo o coração, que segundo o homem que tem o coração de Deus, então ele vai de um ponto de santidade a um ponto de extremo pecado, até matar o próprio Urias. Então, você vê os extremos quando a pessoa tem e não tem essa busca pelo Espírito de Deus. O extremo, infelizmente, é uma coisa muito... Parece que é muito comum no ser humano, né? Todo mundo acha, por exemplo, é fácil a gente conseguir equilíbrio nas coisas, equilibrar as coisas. Em qualquer aspecto da nossa vida, é fácil achar pontos de equilíbrio? Não é fácil, né? E ainda mais quando a gente pega religião e Bíblia e Deus e o que ele pede de nós, que é algo muito que é preto e branco mesmo, não tem meio termo nesse caso, né? Ou você segue ou você peca. Você não tem isso, não tem meio termo, não tem meio pecado seguindo, não tem aquele mais ou menos, né? Então, se com as coisas que a gente já tem o meio termo é difícil de alcançar, a gente pode ir para alguns extremos. Imagina para alguma coisa como é a Bíblia e como viver de acordo com o que Deus pede, que não tem meio termo. Não existe meio termo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre até aqui? Posso continuar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Continuar. Segunda-feira, a lição de segunda-feira vai falar sobre Jesus, vai utilizar Jesus como um grande exemplo
de obediência. Assim, eu achei um pouco curioso e até um pouco covardia da lição utilizar, que é muito fácil utilizar Jesus como exemplo para qualquer coisa, né? Além, assim, a lição coloca, né, que o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus foi fundamental, principalmente quando ele é tentado, né, por Satanás, no diálogo que ele tem com Satanás no deserto. Porque, de qualquer forma, ele era Deus, né? Então, ele também é Deus, então é difícil a gente fazer essa comparação, eu acho. E... Peraí, rapidinho, deixa eu receber minha água aqui, gente. Obrigado. Enfim, é muito fácil a gente pegar Jesus como exemplo para qualquer coisa positiva. Só que, querendo ou não, a gente tem que pelo menos tentar. Né? A gente tem que olhar o exemplo dele e pelo menos tentar. Talvez a gente não vai conseguir ser tão perfeito quanto, né? Mas a gente tem que tentar. E o exemplo que ele deixa é muito interessante, porque no deserto ele não é só tentado, ele tem um debate com Satanás, um debate teológico até. E muitas vezes no cotidiano a gente se envolve em debates teológicos também. E a gente vê, né, quando Satanás fala para Jesus se jogar, né? E porque está escrito, Satanás usa uma base bíblica, né? Ele, tudo bem que ele distorce completamente, ele usa o texto fora de contexto totalmente, né? Ele faz um erro bem grosseiro de interpretação bíblica e Jesus consegue rebater pelo conhecimento que ele tem, né? Então, duas lições que a gente pode tirar. Primeiro, quando a gente interpreta um texto mal e tira ele do contexto, a gente pode fazer o que Satanás fez com Jesus, né? É uma brincadeira. Mas, claro, quando isso não é de intenção, né? Óbvio. Você não tem intenção de distorcer o texto. Mas quem distorce o texto bíblico, geralmente, a gente tem no texto bíblico Satanás distorcendo, tirando uma passagem de contexto para tentar argumentar com o próprio Deus. E quem não faz isso hoje em dia, né? Muitas igrejas pegam, né, muitas religiões hoje em dia, principalmente do cristianismo, pegam trechos da Bíblia que tiram de seu contexto, e esse texto, por ser tirado do seu contexto, né, de onde foi escrito, a intenção do autor é totalmente retirada, e esse texto passa a ser de manuseio do ser humano. O ser humano passa a manusear esse texto até para contradizer coisas que estão no próprio texto bíblico. E a gente vai ver um pouquinho depois, na lição de terça-feira já também, que é quando muitas pessoas falam, né, de que o sacrifício de Jesus anula o Antigo Testamento, né? Anula completamente. É você pegar o sacrifício de Jesus, que está no texto, tirar ele de todo o seu contexto bíblico, todo o seu contexto de que nós adventistas entendemos da doutrina do santuário e todo o funcionamento do santuário, todo o funcionamento do processo de expiação de pecados. É você pegar o sacrifício dele, tirar todo o seu contexto, tirar do seu próprio sentido para contradizer aquilo que não só antecede o sacrifício de Jesus, mas aponta e dá base para o sacrifício de Jesus, né? Ô, Matheus, Oi. a gente discutiu um pouco sobre isso o sábado passado. Existe até uma palavra que a gente acabou discutindo e tendo que mudar na lição. A lição fala que pessoas sinceras, está na lição também de terça-feira da semana passada, que pessoas sinceras não utilizam a Bíblia para não tirar ela fora do seu contexto. Aí a gente entrou na discussão, principalmente a Damares ajudou bastante, e a gente chegou no consenso que a palavra não seria uma pessoa sincera, é uma pessoa cautelosa. Cautelosa. Uma pessoa melhor jamais faria isso, mas uma pessoa cautelosa não utiliza o texto bíblico para não tirar fora do contexto. Olha, eu faço parte desse consenso, então. Eu acho até bem melhor você tirar, porque muitas vezes a pessoa é sincera, só que ela não tem cautela, porque não foi ensinada que ela deve ter cautela com o texto bíblico. Né? Eu até utilizei esse próprio texto de Satanás tentando Jesus no deserto. Naquela hora, Satanás estava sendo sincero. Tudo que ele falou estava na Bíblia. Mas tirando do seu contexto. Ele estava sendo sincero.
mas utilizando o contexto dele, utilizando a palavra que existe no contexto dele. Estava sendo sincero. Todo super sincero, né? Super sincero. Agora, cauteloso, jamais. Ele não estava sendo sincero, Satanás. Ele estava usando a verdade em favor dele. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, usar a verdade em favor não quer dizer sinceridade. Ele tinha o ponto de vista dele e ele estava manipulando a verdade em favor dele. Ele conhece o Criador mais que nós, muitas vezes, né? Então, ele manipula a questão em favor dele. A questão da sinceridade, por exemplo, e até legal que quando foi aberta aqui a lição, é que muitas vezes... Eu desliguei a câmera. Então, assim, muitas vezes nós... porque, assim, gente, eu penso muito nisso porque eu trabalho com comportamento humano. Eu estudo o cérebro. E aí, muitas vezes, a gente, às vezes, critica o outro porque o cara veio de uma família totalmente desvirtuada. A verdade, para mim, é diferente da verdade para o outro, porque o outro conviveu em outro tipo de criação, em outra cultura. Eu vou falar, por exemplo, eu sou carioca, eu nasci lá no Rio. E aí eu vim morar em São Paulo. Como eu cheguei aqui, gente, eu tive um choque de realidade. Eu falei, que é isso, esse povo? E hoje, quando eu vou para o Rio, eu falo, gente, esse povo aí, ele é muito estranho. Então, ou seja, a gente tem esse choque. Se eu vou para a Bahia, eu vou tomar um choque de realidade. Se eu vou para os Estados Unidos, é mais ainda. Então, a gente precisa entender que essa questão de entendimento, cada um vai ter a sua visão, sim. A gente precisa entender que existe a questão da cultura, né? É mais fácil, de repente, para uma cultura. Se eu vou para a Alemanha, por exemplo. Os caras na Alemanha, se você marca com ele 2 horas e você chega às 2h05, eles não te recebem. E não é por isso que eles devem te amar, não. Aqui, tipo, chegou a 2h20, tá tudo bem, entra, vamos lá. Então, ou seja, e se você for na casa de um alemão e sem avisar e levar alguém, a pessoa não entra, fica do lado de fora. Então, são coisas diferentes, mas não quer dizer que a pessoa não seja sincera. O que eu acho mais interessante é que o amor de Deus, ele é tão incrível que ele alcança exatamente essas lacunas que nós não conseguimos enxergar. Existem lacunas que nós não conseguimos enxergar e o poder de Deus faz isso. Bom, muito obrigado, Damares, pela contribuição. Douglas também, muito obrigado. E obrigado por vocês terem mencionado esse debate que vocês entraram, que eu, de verdade, eu não havia parado para pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar. Né? E eu concordo, assim, que a questão de que Satanás estava utilizando as escrituras. Agora, se ele estava distorcendo a verdade ou se aquilo era verdade para ele mesmo, a gente não tem como saber. Pelo histórico do indivíduo, a gente pode dizer que estava distorcendo. Né? Pelo histórico, pelas circunstâncias também. Mas, enfim, a lição trata, que a lição mostra da importância do domínio e de você entender, de você estudar e se aprofundar no texto bíblico, né? Para você não só vencer debates teológicos, mas você, né, se virar nas situações da vida também, né, no cotidiano. A gente não lê Bíblia só para debater Bíblia, né? Por aí. Então a gente deve olhar o exemplo que Jesus deixou, né? Jesus, ele, assim, além dele ser Deus, o contexto da época também, em que ele vivia, o contexto social que ele vivia, ele tinha muito contato com os fariseus, né? Era a classe que ele tinha mais contato. Quem eram os fariseus? Eram mestres da Torá, da lei, do Antigo Testamento, que ensinava ao povo, né? Então eram intelectuais assim da época que estavam mais próximos do povo. E, enfim, a lição também mostra que Jesus muitas vezes ele entra em choque com esses indivíduos, né? E muitas pessoas, quando enxergam Jesus debatendo com os fariseus, tem algumas conclusões que as pessoas tiram. Primeiro, eles se odiavam. Segunda,
eles não concordavam em nada. E a terceira, se os fariseus defendiam e eram doutores do Antigo Testamento e Jesus discutia com eles, então eles não podem concordar sobre o Antigo Testamento, né? Então, algumas conclusões bem equivocadas que muitas vezes a gente vê as pessoas tirarem. Primeiro, Jesus e os fariseus não eram rivais, inimigos. Na época era muito comum você discutir e você testar outra pessoa. Quando vem alguns fariseus, alguns escribas e tentam dar aquelas perguntas bem capciosas, né, para Jesus, tentando pegar ele no pulo ali, não é algo que a gente hoje na nossa cultura, a gente vê isso, a gente vê alguém desafiando, a gente olha com maus olhos. Pô, esse cara tá me desafiando, uma falta de respeito. Na época não. Na época era um teste. Todo mundo fazia isso com todo mundo, né? Os rabinos entre si, eles se testavam, né? Eles debatiam muito. Se a gente pegar qualquer tratado do Talmud, a gente vai ver discussão atrás de discussão, atrás de discussão, e gente discordando, gente concordando, então era uma coisa bem comum, né? Segunda coisa que eu tinha falado é que eles não concordavam em nada, né? Eu falei, né? Eles concordavam em muitas coisas. Tanto é que Jesus fala, né, um trecho que fala, olha, pro povo, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, né? Eles erram na ação, não erram na parte cognitiva, na parte de estudo. Eles erram nas atitudes deles. Eles são, algumas vezes, eles são hipócritas. Não sejam como eles, mas façam o que eles falam, porque o que eles falam tem valor, né? E a terceira Jesus em nenhum momento anula qualquer tipo de escritura antes dele, né, que vem antes do Antigo Testamento. Em nenhum momento. A gente vai pegar no Sermão do Monte, né, alguns trechos, né? O primeiro trecho é: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E também ele disse que todo aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Então Jesus leva muito a sério o Antigo Testamento, principalmente os mandamentos, né? Tem uma outra frase bastante célebre dele, né, muito famosa, que eu até gostaria de um espacinho para explicar um pouquinho dela. Douglas já até sabe qual que é, né? É aquela que nenhum i, né? Como que é mesmo em português? I ou iode é nenhum tio. Nenhum i, o tio, né? Isso. Passará da lei, né? Isso. Nem um i ou um tio passará da lei. Por que ele usa essas duas letras, né? Um i e um tio. No hebraico, a menor letra do alfabeto hebraico, ela parece um tio mesmo. É um risquinho, assim. Ela se chama Yod e ela tem um som de I, né? Então, quando Jesus fala que nem um tio, nem um I vai passar da lei, vai mudar, quer dizer que nem a menor letra que tem nos mandamentos, nem a menor dos menores, nem essa vai ser mudada, né? Então, Jesus ele levava realmente muito a sério as Escrituras. Ele, além de estudar muito e estar sempre debatendo, conversando sobre ela, ele a praticava no seu cotidiano, nas suas ações. Vamos passar aqui. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Duas coisas. A Vivian, ela queria falar, só que até agora ela não abriu o áudio para falar. Enquanto ela está abrindo o áudio dela para falar, só vou fazer um comentário. Essa questão de não tirar, de colocar, ela também é frisada na lição de terça-feira muito bem. Jesus ele respondeu todas as perguntas que foram feitas, tanto referente às escrituras sagradas e às tradições orais, que é conhecido como Torá oral também. Torá oral no judaísmo, e para a gente são tradições orais, ou seja, tradições que é passada de pais para filhos, entre famílias. Então, você tinha a resposta de Jesus nos dois contextos, tanto na questão da lei, como na questão da história, da tradição, da questão da cultura judaica. Isso. E ele responde a todas elas conforme o Espírito iluminou ele também. Então, a gente tem essas duas ligações, ou seja, ele não ignorava uma e só respondia a outra, ele respondia a todas.
Então, Além de, muitas vezes o que a gente leva como se eu estivesse dando alguma dura ou brigando, não. Ele está respondendo de acordo com a cultura que ele vivia e para o povo que ele vivia. o Douglas, rapidinho, antes da Viviane falar, eu queria só dar um exemplo do que você falou, dessas tradições, né? Eu tenho aqui em casa um livro, em hebraico chama Sefer HaMitzvot, quer dizer, Livro dos Mandamentos. Ele é foi escrito por Maimônides. Maimônides é um grande nome do judaísmo, ali o Rambam, acho que ele é da Idade Média, né, Douglas? Mais ou Idade menos. Média ele, né? Por aí, né? Ele está ali entre... o século eu não vou lembrar agora. Mas ele está antes do Sidur, que está em 794. Então, Idade Média aí, vai. Tá na Idade Média. No início aí da Idade Média. E ele, o que ele faz? O que é esse livro? Ele pega todo o Pentateuco e ele conta e escreve todos os mandamentos que ele encontra no Pentateuco. Ele escreve todos. E na contagem dele deu 613 mandamentos. Bastante mandamento, né? E eu estava lendo esses dias, né? Eu sou bastante curioso, eu estava lendo. E teve um mandamento interessante que ilustra bastante. Eu falei, se Jesus tivesse lido isso, ele teria rebatido. Ele fala o seguinte: você não pode ter piedade ou ajudar um idólatra que esteja em estado de necessidade. Você não pode. O idólatra não é seu amigo, não é como se não fosse seu próximo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, se fosse Jesus estivesse lendo isso aí, fosse na época dele, ia dar um baita debate. Ô, Matheus. Com certeza, Jesus ia rebater isso. Ia falar, não, o idólatra, se ele está precisando de ajuda, caso de vida ou morte, eu tenho que ajudar ele. É meu dever, só porque ele é idólatra não anula o meu dever de cumprir a lei de Deus. Pode falar, Douglas. Vai acabar a nossa reunião agora. Vamos entrar. Tá. Vamos no outro link, né? Sim.